Síntese das Três Montanhas. Venerável Mestre Rabolu. Introdução. Querido leitor, escrevi esta obra sintetizando todo o caminho, o que tem que fazer cada estudante para chegar à liberação. Espero que esta não seja uma das tantas que se tem escrito sobre o mesmo tema, para aprender-se de memória. Isto é para praticá-lo. Isto não permite discussões nem discursos, senão prática. Quero com esta obra mostrar-lhes o caminho mais curto, mais rápido, para chegar à liberação. Por isso me dei o trabalho de investigar muito a fundo, por meio da prática, para deixar-lhes como herança esta obra, que é o caminho real que cada estudante deve seguir. Já temos ouvido muitas teorias, muitos discursos. Vejamos o que há nisso tudo? Nada. Tem ficado nada mais que o vazio que vão deixando aqueles elementos. De modo, pois, que com esta obra, quero que se chegue ao caminho iniciático. Isto é, para a gente humilde, a gente que anele liberar-se das leis mecânicas, que tanto nos tem prejudicado, que chegamos a converter-nos em órgãos da natureza e esquecemos verdadeiramente a que viemos e para onde devemos seguir. Tem que deixar o orgulho e meter-se com paciência a praticar a linha que dou neste livro, para que o experimentem e possam vocês mesmos dar testemunho mais adiante a outros que perguntem. Não se deve jamais aprender para si mesmo, senão a pensar sempre na humanidade primeiramente. Quando se pensa na humanidade em geral, assim vai crescendo a chispa do amor, se vai fortalecendo dentro da gente e o ascenso é mais rápido. De modo, pois, que nós aprendemos para ensinar, não para guardar dentro de si todos aqueles conhecimentos e a humanidade que morra. Eu sou um dos que quisera que não se perdesse nenhuma só alma, por isso me sacrifico e luto, para que entendam verdadeiramente o que é que tem que fazer cada estudante, para que não percam seu tempo com teorias vagas, incoerentes, que não fica nada na consciência da pessoa, porque não sabe nem de que está falando. O melhor é falar com conhecimento de causa, tal como estou fazendo aqui, com o meu coração na mão, suplicando-lhes para que pratiquem, para que saiam do estado inconsciente em que se encontram. Cabe dizer que a sabedoria se expressa por meio de alguém quando está preparado. Despreparado, como pode manifestar-se a sabedoria? Temos escutado muitos sabichões calejados que assumem poses de mestres, de hierarquias e estão cheios de orgulho, de cobiça, de luxúria, de todos os defeitos que se veem palpáveis, expressar-se através deles. Quando a gente aparenta sabedoria ou humildade, é quando mais longe dela se está, porque a humildade e a sabedoria nascem quando se está bem preparado, sem necessidade de comentários e aparências. Peço-lhes, por favor, aos que leiam esta obra, perdoar-me os erros que nela encontrem, porque não sou escritor, não sou intelectual. Simplesmente estou descrevendo o que conheço, com meus termos simples e práticos, o caminho da liberação. Fraternalmente, Joaquim Amortegui Valbuena. A primeira montanha. Muito se tem falado do caminho iniciático. Agora permitam-me explicar mais detalhadamente o caminho da liberação. Temos que começar a elaborar nossas próprias energias. Sabemos que o ser humano é uma máquina que tem 7 centros,
2 superiores e 5 inferiores. Estes 5 centros não trabalham com seu próprio hidrogênio, pelo que a máquina humana anda mal, trabalha muito mal. Sabemos muito bem que destes 5 centros inferiores, os 4 primeiros roubam a energia do quinto, que é o centro sexual. Por isso ninguém pode chegar à castidade, se não organiza primeiramente sua máquina humana. Que estes centros ou cilindros trabalhem devidamente, cada um com sua própria energia. Assim poderemos fabricar o hidrogênio 12, que é o do centro sexual. Enquanto não fizermos este trabalho, é perda de tempo, porque sempre a parte sexual estará desequilibrada, o mesmo que com os outros centros. O hidrogênio 12 é o hidrogênio do sexo, com que trabalha o sexo normalmente. E o Si12 é já quando se transmuta por meio da castidade científica. Por meio da morte daqueles elementos psíquicos diminutos que se manifestam a cada instante, a cada momento na gente, já seja de luxúria, de orgulho, de vingança, de ódio, de roubo, enfim, todos estes detalhes são os que roubam e desequilibram a energia sexual e não permitem à pessoa chegar à castidade, posto que cada centro não está trabalhando com suas próprias energias. Um rouba ao outro e todos roubam ao centro sexual, que por sua vez, para poder funcionar, rouba também a energia dos outros centros, donde se desequilibra totalmente a máquina humana. Um cruzamento de hidrogênios que não leva ninguém ao equilíbrio, senão que segue alimentando estes elementos psíquicos, sem esperança de chegar ao caminho da iniciação. Assim é como está funcionando todo o estudantado gnóstico atualmente, sem exceção, porque ninguém fez este trabalho como o estou indicando aqui. Quem quiser chegar a equilibrar sua máquina humana, deve iniciar pela eliminação de qualquer detalhe que se manifeste, por menor que seja, pedindo à sua Mãe Divina a eliminação. Assim é que vamos equilibrando a máquina humana, para verdadeiramente lograr nosso fim, que é o caminho iniciático. Durante o dia manifestam-se todos estes elementos psíquicos, que são os que alimentam o ego. Com esse tipo de morte se vai classificando a energia para cada centro, até que fiquem trabalhando normalmente e podemos então elaborar o Si12 por meio da transmutação, que é o que nos permite entrar pelo caminho iniciático, despertar o fogo sagrado e começar a ascender pela primeira montanha. Quando se começa a trabalhar com a morte, tal como tenho ensinado e explico, vêm as mudanças da energia no discípulo. Inicia-se com o mercúrio negro, segundo o branco, terceiro o amarelo e quarto o vermelho. O vermelho já é o fogo sagrado. Desperta e inicia a ascensão pela medula espinhal. Este é o princípio do trabalho que temos que realizar. Não há outro caminho para iniciar a primeira montanha ou o trabalho esotérico. Podem buscar por onde queiram. Se não iniciarem por aí, não começarão o trabalho. Aqui morrem as teorias e os fatos são os que levam o discípulo adiante.
De modo, pois, que aqui são fatos e não palavras. Os discursos são muito bonitos, porém, com os discursos ninguém sai de onde está. Com paciência se consegue tudo o que se quer, e é lógico que o caminho é difícil, porém não é impossível. O venerável mestre Samael falou de tudo isto, nos ensinou, lutou, porém ninguém quis levar à prática, a obedecer o que o mestre Samael nos indicou em todas as suas obras, senão que o converteram em puras teorias, discussões, que aquele sabe mais que o outro e assim sucessivamente. Converteram-se em um bando de papagaios, falando do que não conhecem. As provas para entrar na iniciação. Entre as provas a que está submetido o discípulo, está primeiramente a prova do guardião, onde tem que enfrentar sua própria besta, que criou através dos séculos. Segundo, é submetido o aspirante a 4 provas: fogo, ar, água e terra, em sua devida ordem. Advirto que a prova do guardião a que faço menção submete-se a alguém pela primeira vez. Se não passa, uma segunda, uma terceira, e na quarta já se vai o aspirante, se não passar. As provas dos 4 elementos são repetidas ao estudante muitíssimas vezes. Não importa que as tenha passado, sempre vão aplicando-as, pois com estas provas dá a nota, como caminha aqui no físico. Porém, isso não é tudo. Depois dessas 4 ou 5 provas, segue uma série de provas que vem em cima da gente, provando-se o orgulho, a vaidade, a luxúria, o ódio, enfim. Toda uma série de provas. Porém, este processo é longo, não é de 1 ou 2 dias, ou se já lhe aplicaram uma prova, não vão aplicá-la mais. Não, senhor. Voltam a aplicá-la. Esta é uma disciplina contínua que deve dar-se o estudante diariamente, para poder sair bem nessas provas, que no regular são pequeníssimas, que são mais difíceis de passar. O sentimentalismo, o apego aos bens materiais, a família, etc. Nisto deve polir-se, haver compreendido muito a fundo, para poder sair bem no interno. Do contrário, perde tudo, e aí pode estancar-se até nova ordem, até que corrija. O ascenso pela primeira montanha. Quando alguém trabalha com o hidrogênio Si-12, despertou seu fogo sagrado, iniciou a ascender a primeira montanha, já é aceito como discípulo. Lembre-se, querido leitor, que a primeira montanha são as iniciações de fogo, onde, de acordo com o trabalho psicológico que o discípulo vai realizando, vai acendendo o fogo sagrado com maior rapidez. De modo, pois, que isto deve ter equilíbrio entre a morte e o nascimento, se é que quer verdadeiramente avançar pelo caminho. Porque esta energia, o fogo sagrado, acende de acordo com os méritos do coração. Um egoísta demora muito tempo, 3 vezes mais, para acender o fogo, posto que é uma pessoa que quer tudo só para ela e não ensinar aos demais. Ou seja, que não lhe importa a humanidade. E é o principal que deve ter um iniciado. Ter em conta que se ele quer salvar-se,
deve lutar para salvar aos demais, para que não fracassem. Isso se chama amor. Na primeira vértebra conquistada, se recebe a espada. Uma espadinha pequena, bainha branca, que de uma vez deve pô-la no cinto, porque a loja negra virá por cima dele abrigar, a quitar essa vértebra que se ganhou, e com essa espada deve defender seu trabalho, porque lhe custou. As magas negras chovem aos montões, física e internamente, empenhando-se em roubar o fogo que se ganhou. E à medida que vai subindo o fogo, vai aumentando a espada, até que encarna o seu íntimo, que já vem a ser a espada flamígera, a espada de mágicos poderes, que tem poder sobre a natureza. Quando alguém encarna ao íntimo, ocorre a lei dos 7, ou seja, que o íntimo a cada 7 anos vai se manifestando com mais força, mais sabedoria, mais esplendor, mais poder dentro de si, até chegar à idade de 42 anos. Não devemos nos iludir pensando que, porque encarnamos ao íntimo, vamos ficar com toda a sabedoria e toda a força. Porque ele nasce como qualquer menino e vai crescendo e expressando-se pela lei dos 7, até chegar à idade madura, que são os 42 anos. E aí sim está em todo o seu esplendor. Quando se fala em anos, não se está falando anos físicos ou tridimensionais, senão de anos esotéricos. Assim vamos ganhando vértebra por vértebra, vão despertando os chakras e as igrejas. O iniciado vai dominando os 4 elementos da natureza, à medida que vai ascendendo, até que chegue à quinta de maiores, que é qualificado como homem autêntico. Na quinta iniciação de maiores é quando o iniciado escolhe o caminho, o direto ou o espiral. O caminho é escolhido de acordo com a revolução da consciência. Se é uma pessoa passiva, escolhe a espiral. Se é revolucionária, escolhe o caminho direto. Aquele que escolhe a espiral é porque não lhe interessa sua liberação, e a espiral não a aconselho nem a um inimigo, porque não chega nunca à liberação. De modo, pois, que convido aqueles revolucionários que reflitam e joguem-se o todo pelo todo. O caminho direto traz triunfos, pagamentos feitos pela hierarquia. Pela espiral não há triunfos, nem pagamentos, nem nada. Quando se escolhe o caminho e escolhe o direto, é que vem a encarnar a tríade primária, que é Atman, Buddhi e Manas. Quando alguém fabrica seu corpo causal, Manas, de fato se encarnam as 2 forças superiores e torna-se um iniciado de mistérios maiores. Fica convertido em um mestre de mistérios maiores, mistérios do fogo. Porém, não há que confundir os mistérios do fogo com as iniciações de ouro, que são completamente diferentes. Faço esta aclaração para que todo aquele que leia esta obra saiba o que deve fazer primeiro para iniciar a primeira montanha. Quando se encarnam estas 3 forças dentro do iniciado, converte-se em um grande mestre.
Ao término dessa montanha, tem direito a entrar numa capela redonda muito bonita, onde pode dar-se um descanso, meditar, fazer uma recordação ou retrospecção de todo o seu trabalho que acaba de realizar. Isto é minucioso, porque aí há muita sabedoria para que o mestre a manifeste mais tarde. Para logo renunciar a essa felicidade e empreender a segunda montanha. Este é como um descanso para o iniciado, uma recuperação de forças, para poder empreender a segunda montanha, onde vai fabricar os corpos de ouro ou corpos existenciais do ser. Isso é muito mais estrito, mais minucioso. A segunda montanha. À medida que o iniciado começa a trabalhar com a fabricação dos corpos de ouro, aqueles de fogo vão morrendo e vão sendo trocados pelos de ouro. Na segunda montanha, o trabalho é muito mais exigente que na primeira montanha. Não se pode dar um passo que não seja baseado na morte e no nascimento. São os 3 fatores definitivamente. Quem na segunda montanha não estiver morrendo, não pode seguir adiante e não pode ficar estático, porque sobe ou baixa. E como não está morrendo, tem que baixar. A morte é básica e fundamental para poder ir escalando por esta segunda montanha. Nesta segunda montanha não há descanso para o iniciado, porque a lei está em cima. Quando alguém quiser sentar-se e descansar, a lei lhe diz: circule, circule, ou seja, não se pode ficar parado. Aí se inicia o drama de Jesus, o Cristo. O drama cósmico que cada iniciado deve viver nos mundos internos, passo a passo, porém muito consciente, porque aí não se pode dar um passo sem ter consciência. Passa-se por aquele drama tão conscientemente que se crê por instantes que é em carne viva, porque não há um passo dado por Jesus que não deva dar a alguém. A dor, a amargura, tudo se sente como se fora carne viva. Por isso o Mestre Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque ninguém poderá chegar ao Pai senão por meio do Cristo, a cristificação total. Na segunda montanha é onde se dá o luxo de encarnar o Cristo interno, individual, o de todos os poderes sobre o cosmos, sobre a natureza e sobre tudo. Este menino é o de uma figura belíssima, que não se pode explicar verbalmente, porque a palavra desfigura. Também ocorre a lei dos 7. Ele nasce como um menino, pequeníssimo, de colo, e vai crescendo de acordo com os 3 fatores que o iniciado realiza. E o amor, porque o alimento do Cristo é o amor, porque Ele é amor. À medida que vai ascendendo o iniciado, o menino vai crescendo e manifestando-se com mais poder e mais sabedoria. Vai despertando suas faculdades terrivelmente poderosas, onde já tem poder sobre o cosmos e sobre todas as criações. Quando este menino se desenvolve, que se fabrica o corpo causal de ouro, é onde se recebe a autêntica iniciação venusta,
Aí é onde deve começar a desintegrar o eu causa totalmente, que não fique nem sombra dos defeitos, para poder ter acesso à terceira montanha. Por isso é que o iniciado tem que desintegrar o eu causa. Sem a desintegração do eu causa, não poderá jamais pisar as portas do Absoluto, porque pode haver encarnado ao Pai, Filho e Espírito Santo dentro de si. Porém, esse Pai, Filho e Espírito Santo, ante o Absoluto, são mecânicos. Não pode penetrar porque o raio da criação está dividido em 3 leis, o que não lhe permite entrar no Absoluto. Por isso se diz que Deus mesmo deve morrer. Porque ao haver encarnado e se iniciado as 3 forças superiores, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus capaz de criar por meio do Verbo. Porém, como ante o Absoluto são mecânicas, ele deve passar por uma grande morte mística para poder fundir essas leis numa só. A terceira montanha. Como lhes dizia, a terceira montanha é a morte mística de 2 leis para fundirem-se numa só. Estas se chamam as iniciações de luz. Este já é um iniciado de luz, porque eliminou o eu causa em sua totalidade. Porque o iniciado teve que eliminar o eu causa em 100%. Então converte-se no filho muito amado do Pai, um filho da luz. Aquele que chega a esta etapa da cristificação total se converte em um filho da luz e do amor, porque é uma força universal e cósmica, consciente a todo instante e a todo momento, sem perder a individualidade. Estes são os filhos da luz, aqueles que chegam a cristificar-se totalmente, que não têm mancha nem por dentro nem por fora, nem sombra sequer do ego. Aí é quando pode regressar ao seio do Pai, cheio de felicidade absoluta e com plena liberdade, porque é uma liberdade autêntica. Chega-se à imortalidade, onde pode conservar seus veículos sem estar sujeitos a leis nem ao tempo. Por isso Jesus tem seu corpo físico, todos seus corpos existenciais do ser, fora do tempo. Não tem nada a ver o tempo com esses veículos, porque sempre estarão jovens e como ele os queira transformar, porque tem o poder da ubiquidade. Por isso, o símbolo do grande sepulcro e a grande cruz, com sua coroa repleta de pedras preciosas vivas, que é a culminação total da terceira montanha. O símbolo do sepulcro é o símbolo de quando morrem as 2 forças para nascer como unidade. Então, o símbolo do sepulcro ou do ataúde é pela morte que deve passar o iniciado, para logo crucificar-se como um Cristo e colocar-se a grande coroa, que simboliza a coroa de Rei dos Reis. Das 2 leis, uma é absorvida e fica unido à grande lei, conectado ao Absoluto diretamente pela grande lei. Esse é o símbolo dos astecas, a águia tragando a serpente, para chegar à unidade, à liberação total. O Absoluto não pode ser descrito, porque é de onde depende a criação, tudo o que existe. Está livre de leis, porque é a grande lei. De modo, pois,
que tudo sai e volta ao absoluto. As mônadas saem inconscientes e, ao realizar o trabalho que faço menção nesta obra, tem que regressar com 100% de consciência ao absoluto, formando parte da grande consciência e a gozar dessa felicidade absoluta. Para ter direito a ficar no absoluto definitivamente, o iniciado tem que ter deixado um discípulo no caminho, já trabalhando, para poder dar-se ao luxo de desaparecer. Enquanto não deixe um discípulo, um iniciado que tenha escolhido o caminho direto e esteja fazendo sua revolução da consciência com os 3 fatores, não pode entrar no absoluto para ficar definitivamente. Apenas tem que entrar e sair. Por isso o mestre Samael se deu ao luxo de desaparecer desta humanidade, porque deixava a mim. Se não tivesse sido assim, o mestre estaria aqui conosco fisicamente, trabalhando e lutando. Não dou mais detalhes nesta obra, porque o discípulo tem que, por si mesmo, descobrir os triunfos, os pagos e todos os prêmios que a hierarquia vai lhe dando por seus grandes sacrifícios. Conclusão final. Esta será a última obra que se escreve aos irmãos da senda, porque não se vão a escrever mais. O mestre Samael esgotou sua vida, chamando-nos, mostrando-nos o caminho, e perdeu seu tempo, posto que até agora não há ninguém que tenha verdadeiramente iniciado o caminho real. Digo que esta é a última obra, porque este é um chamado que faço a todo o estudantado gnóstico, para que deixem de teorizar, de discursos ao ar, e metam-se a trabalhar, porque o tempo é demasiado curto para seguir no que se está, sem fazer nada. O tempo do fim se acerca a passos gigantes. O primeiro sinal se está cumprindo, que é quando a lua se divida em 2 pedaços, e isto já entrou em ação. A lua já está partindo-se, é o primeiro aviso. Quando a lua se parta em 2 pedaços, o fim terá chegado, e já começou. De modo, pois, que não há tempo a perder em discursos, em macaquices, em bobagens, que não levam ninguém a nenhuma parte. São 3 fatores os que se devem praticar, para poder alcançar méritos e poder ser transportados para a ilha por seus méritos. O segundo sinal, já para o fim, é quando apareça o 5º anjo do Apocalipse, que fará chover fogo sobre a terra. Muitos rirão e pensarão que eu estou assustando. Não sou um mete-medos. Estou falando conscientemente o que conheço. Não estou falando teorias vagas, sem fundamento. Fala a minha consciência. Quando saia o 5º anjo com sua espada, fazendo chover fogo sobre a terra, estará com ele a grande águia, pronta para o ataque. Com suas garras destroçará todo aquele maligno que encontre pela frente. Ninguém escapará. Somente aqueles que tenham trabalhado com os 3 fatores terão a oportunidade. Pensava-se que isto demoraria muito tempo. Não, estamos sobre o tempo. De modo, pois, que este é um chamado que faço a todo o estudantado, para que deixem de lutar uns contra os outros e ponham-se a trabalhar seriamente como faz um verdadeiro gnóstico. Chamado especial às damas gnósticas.
Vendo e analisando profundamente o caso das mulheres, dirijo-me a elas com o fim de tirá-las desse estado ou desse complexo em que se encontra a mulher hoje em dia. Resulta claro e preciso que a mulher, ante o homem, não é deficiente em nenhum sentido. É o complemento do homem, e o homem, por sua vez, é complemento da mulher. Por isso se unem casais para criar. De modo que o complexo das mulheres é porque nós, os machistas, o criamos através dos séculos. Equivocadamente dizem que a mulher é lunar e que o homem é solar. Isso é falso, porque a mulher é tão lunar quanto o homem que não tenha criado seus corpos solares. Tanto direito tem o homem como a mulher à sua liberação, e tem as mesmas possibilidades. A mulher com seu corpo feminino pode chegar à liberação, a converter-se em uma grande hierarquia. Isso de que deve desencarnar e vir num corpo masculino para poder liberar-se é falso. Isso é falso. Conheço muitas hierarquias que se levantaram com seu corpo feminino e hoje são grandes hierarquias que ajudam e trabalham pelo bem da humanidade. Este é um chamado que faço às mulheres, para que despertem desse complexo e se coloquem as pilhas a trabalhar com os 3 fatores. Uma mulher que cria seus corpos solares é um grande mestre ante a loja branca, não importa o corpo que tenha. Deixa de ser lunar e passa a ser solar. O mesmo que o varão que não tenha criado seus corpos solares. É lunar, pertence à parte feminina, porque não criou seus corpos solares. Faço esta aclaração pelo bem de toda a irmandade gnóstica, tanto homens como mulheres, para acabarmos com esse equívoco tão grave que há contra a mulher. Aconselho às mulheres gnósticas que trabalhem com o fator morrer em suas casas, lidando com seus filhos, com seu esposo, com os problemas da casa, pode estar trabalhando definitivamente bem com o morrer. O nascer, pois, já o sabem que sim, podem trabalhar, e o sacrifício pela humanidade que é indispensável. Com somente apoiar ao esposo para que saia a difundir o ensinamento, esse sacrifício se chama sacrifício pela humanidade. Então, estão trabalhando em sua casa com os 3 fatores, sem necessidade de correr risco de cumprir missão. O homem deve respeitar ao que corresponde à mulher. Cada qual tem suas atribuições. A mulher também deve respeitar as atribuições do homem, não tomar-se a casa de assalto e querer mandar no que não deve mandar. Ou seja, que isso chama-se equilíbrio. Os casais devem pôr-se de acordo para cada um respeitar seus limites, e assim guardam o equilíbrio, e então o trabalho torna-se muito mais fácil para os dois. Tudo na vida necessita equilíbrio. Assim, os lares não se convertem em infernos. Assim é que se vem a desfrutar do matrimônio. Do contrário, com esse desequilíbrio que andamos, o matrimônio é um inferno, vêm as separações e os problemas que se agigantam cada dia mais. Espero que estas frases cheguem ao coração de cada mulher, para que despertem e surjam como devem surgir. Adiante! Estamos nesta grande batalha e temos que vencer. Temos que avançar e vencer. Até aqui vão minhas palavras, dirigidas de todo o coração a todas as mulheres gnósticas que estão neste caminho, para que não percam seu tempo lamentavelmente. A batalha, a batalha, a batalha. Joaquim Amortegui Valbuena, o Venerável Mestre Rabolu.